Bom dia, estamos juntos outra vez nessa manhã de quinta-feira, hoje 26 de maio. Hoje estaremos ouvindo mais uma vez o pastor Antônio Júnior trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus. Antes, porém, desejamos orar por você, orar pela sua família, orar por aqueles que estão conosco, para que Deus abençoe o seu coração, abençoe a sua vida, abençoe o seu lar. E assim como nós estamos diante de uma bela imagem da natureza, você possa desfrutar de toda essa riqueza que Deus tem nos dado, saúde, em meio a todas essas doenças que têm surgido nesses dias, pandemia, chikungunya, zika, essas enfermidades que estão roubando a paz de muitas famílias. Eu espero que você, nesse momento, abra o seu coração para que juntos agradeçamos a Deus pelo ar puro que respiramos, pela saúde, pela energia, pelo pão nosso de cada dia. Vamos orar nesse instante. Pai, queremos te agradecer porque diante de tanta beleza da natureza, nós sentimos a tua bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Obrigado a Deus pelo pão nosso de cada dia, pela paz, pela saúde, pela liberdade, pelo privilégio que temos e a oportunidade de podermos render graças. Como nos diz a tua palavra, em tudo dai graça. Receba a nossa gratidão e abençoe a cada telespectador, a cada internauta que está conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar a todos que nesse domingo será o encerramento da nossa 22ª conferência, o simpósio sobre a família. Pregará na ocasião o Dr. Carlos Alberto. Você está cordialmente convidado. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início da Avenida Brasília, no giradouro ali da Avenida Brasília. Você está convidado, nossa escola dominical EBD às 9 horas da manhã e o culto divino às 18 horas. Então você está convidado, você é o nosso convidado de honra. Antes de ouvir o pastor Antônio Júnior, quero deixá-los com o cantor e pastor Armando Filho. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. A gente às vezes ouve o quê? Acusações, ouve o tentador. Lembranças do passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. E quase para sem força de vigor. O que você faz? Encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada. Quer que veio? E ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E sabe que dele não lembra mais. Eu canto dei uma para quem cuida pelo sangue que desceu na cruz. É certo que proibira investida de meu tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Olha pra mim agora, fala assim. É só aqui. E quase parando, sem força de vigor. Só vocês. E aí conta bastante poder pra vencer. E ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E sabe que dele não lembra mais.
investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem sai de querido Senhor. Aleluia, aleluia, oh meu querido Senhor. Amém. Restaurando o altar do Senhor. É isso que nós vamos compartilhar com os irmãos. E para tanto, eu vou utilizar dos 5 primeiros versículos do capítulo 1 de Jó, para que possamos então pensar sobre esse tema, restaurando o altar do Senhor. Amém? Vamos ler, se você então já encontrou o texto. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Descorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Restaurando o altar do Senhor. Amados irmãos, é corriqueiro os problemas familiares eclodirem. É o reflexo do pecado na natureza humana. Maridos e esposas perdidos em relação ao que ensinar aos seus filhos, não só pela palavra, mas sobretudo pelo exemplo. Ainda pior, existem quadros familiares que, mesmo sendo evangélicos, o vazio no ensino baseado na palavra é constrangedor. E até mesmo quando é ensinada, às vezes é deturpado o ensino. E aí não se tem um crescimento genuíno. Em todos os lugares, pessoas descrentes e egoístas entram em todos os tipos de relações com o desejo de satisfazer a si mesma, a gratificar a própria carne, sem saber ou sem se preocupar com o que é requerido delas. Elas desejam a honra, o ganho, os prazeres, mas não o que Deus requer ou espera delas. Só se preocupam com o que poderão obter e não com o que elas deverão ser ou fazer. É fato que o gênero humano vive numa obscuridade com relação ao seu futuro. Existem pessoas que pensam que a vida após a morte se dá pela reencarnação, ou vão reencarnar. Outras ainda pensam que após a morte serão aniquilados,
não existirão mais. Para tantos outros existe a esperança de que construiremos com base em obras de nossas mãos um futuro além da morte, em lugar do que se chama paraíso, céu, e essa ideia permeia a mente da humanidade desde a queda. Como pode o homem então ser justo para com Deus? No livro de Jó, descobrimos que em Jó havia essa preocupação. Ele buscava ser justo diante de Deus e o próprio Deus reconheceu isso nele. Entendo que nós, como crentes, precisamos nos posicionar. É necessário que a igreja exerça seu papel de cristão nessa sociedade doente. A igreja precisa deixar então o pragmatismo e assumir a totalidade da revelação das Escrituras, porque é ela, a Bíblia, que exerce sobre a igreja a autoridade. É nela que nós encontramos a suficiência, e por isso a temos como regra de prática e fé. Então, o que estamos esperando para viver uma realidade espiritual verdadeira? Eu não tenho dúvida que hoje muitas famílias vivem uma espiritualidade medíocre, se não fantasiosa. Quantos estão à procura de gurus para dizer uma palavra de conforto, e por isso não aguentam um culto onde a Bíblia é exposta e os seus pecados denunciados. Preferem buscar profetas de acordo com seus desejos pecaminosos. E esse alerta, Paulo revelava, inclusive ao pastor Timóteo. E ele resiste na segunda carta, capítulo número 4, verso 3, quando ele diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Portanto, o amor à palavra deve ser o motor primário da nossa vida e do nosso ministério. Convenço-me sempre que o Espírito Santo não age à parte das Escrituras, pois a obra do Espírito, na experiência pessoal de cada um de nós, não pode ser desvinculada das Escrituras. O Espírito não fala em forma que independe da palavra. A parte da palavra, nunca teríamos conhecimento sobre a graça de Deus em Cristo Jesus revelada. A palavra bíblica, e não a experiência espiritual, é o teste da verdade. Hoje, vivemos numa sociedade com pais que preferem mais o sucesso do que a educação dos filhos. E por isso se lançam em jornadas de trabalhos sem o tempo devido aos seus filhos. Por outro lado, nós temos pais inseguros, que ficam mendigando a atenção dos filhos. E muitos colocam na cabeça que os filhos só amam eles se os filhos estiverem abraçando ou dizendo alguma palavra afável. Pais que deixam os filhos viverem a vida do jeito que a vida os levar. Não pode nem pensar que um filho possa se frustrar. Tentam o tempo todo evitar que os filhos sofram o que sofreram. E é corriqueiro essa frase no meio da família:
Eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Pais que nunca instruíram os filhos baseado na Escritura, com a desculpa de que não entendem e não sabem pregar. Olha o que Salomão diz em Provérbios 12, 24. Quem não corrige os filhos, mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. O fato é que os pais que não ensinam os filhos baseado nas Escrituras, que a meu ver é o que deveria principiar dentro dos ensinos, está fadado à tragédia familiar. Hoje é noite de restaurar o altar do Senhor em cada um dos nossos lares. É urgente, é necessário, é indispensável. E aqui nós vamos aprender com Jó alguns tópicos importantes para serem colocados em prática, baseado então nessa passagem que nós lemos no início. E penso que a restauração do altar na nossa família passa por alguns aspectos como integridade, retidão e temor do Senhor. Esse era o caráter de Jó. E isso me ensina que, baseado no que Jó propôs no seu coração, isso me ensina que mesmo que o meu casamento não for bem sucedido e que meus filhos se desviam, desonrem o meu lar sendo rebeldes, Deus continua soberano e a sua palavra é eterna. No livro de Jó, encontramos também uma característica bem específica que nos rodeiam, que é peculiar a cada um de nós. Sabe qual é? É que quando Jó está na situação difícil, quando ele já começa a passar pela prova, e ele não sabia por que estava passando, ninguém sabia. E quando a gente está passando por prova que nem nós mesmos sabemos por que estamos passando, mas ela vem, e as pessoas que estão ao nosso redor também não sabem por que estamos passando, mas olham a nossa prova e começam então a acusar, é pecado. Está em pecado. Foi o que os amigos de Jó fizeram com ele. Nos capítulos 15, 17 e 20, você vê uma lista de coisas, os amigos acusando Jó. É por causa disso, é por causa disso, é isso, é pecado. E frente ao que Jó estava passando, sem saber por que ele estava passando, o final a gente já conhece de cós salteado, que Jó ele permaneceu fiel. Mas o que descobrimos então no texto de hoje proposto para nós, é que Jó, antes de começar a prova, ele era considerado uma pessoa, um homem íntegro. Verso número 1, vamos lá de novo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Do ponto de vista de um homem verdadeiro, ou seja, alguém que tem caráter, Jó é então assim apresentado como um homem completo. Por isso ele é considerado íntegro moralmente. Também é dito que ele é uma pessoa reta, um homem reto. E Jó, ele lidava com as suas coisas realmente de maneira correta, a mais correta possível. Então, Jó, ele era um homem de confiança, que julgava as coisas de maneira justa e tomava decisões corretas. Então, por isso, caracterizava ele como essa pessoa de um caráter ilibado, uma pessoa íntegra, uma pessoa correta.
é porque a prática de Jó no dia a dia demonstrava isso, refletia isso, falava isso de alto e bom som. Era a prática dele, era o que ele fazia. Então, não só a família reconhecia isso nele, e as pessoas que estavam ao redor, os seus amigos, os seus funcionários, mas o próprio Deus. E outra coisa é que Jó, ele também se caracterizava como um homem que era reverente a Deus. Quando diz que ele temia ao Senhor, é porque ele tinha reverência, um alto respeito por Deus. Ele o considerava em alto respeito. Isso significa que Jó tratava das coisas de Deus de forma muito séria. A forma íntegra de viver de Jó lhe otorgou algumas coisas que no versículo 2 e 3 passa então a descrever. Verso 2 diz: nasceram-lhe, ou seja, Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. E passando-se para o versículo de número 3, diz: possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. E essa prosperidade na vida de Jó chamava a atenção. E por isso, alguns pensavam, então, que Jó, ele era fiel a Deus pelo fato de ser bem sucedido. Veja que é uma concepção de fato da sociedade, da humanidade. Ao olhar alguém que prospera, vai logo dizer: não, mas tu está só bem assim porque Deus é a teu favor. É a ideia de dizer assim: deixa Deus tirar para ver se tu continua dessa fidelidade. Então, já no início aqui, se tem essa ideia que vai se desenrolar no próprio livro de Jó, porque ele vai se caracterizar assim. Próprio Satanás, ao se levantar, vai dizer isso: ele é fiel porque tu abençoa ele. E é claro, irmãos, que nós sabemos que o foco da felicidade de Jó a Deus não era por causa dos seus bens. Jó não havia trocado a glória de Deus pelo brilho da criação. Ele não trocou a glória de Deus, o seu Deus, a sua reverência, o seu temor a Ele, o seu alto respeito a Deus, por coisas efêmeras nessa terra. Jó havia levantado um altar em sua vida apenas para Deus e nada mais. Irmãos, aqui eu quero frisar uma coisa que eu reporto por muito importante para cada um de nós. É algo que é muito presente em algumas famílias e ausente em outras. E eu quero frisar o quanto é prejudicial para uma família a desunião. E penso que os irmãos sanguíneos, os filhos de uma família, é para ser todos unidos. Não vejo que seja salutar, saudável, a separação de irmãos, a intriga, a inveja, a fofoca. Um não visitar o outro. E eu penso isso por causa justamente do versículo número 4. Vamos olhar o que ele diz? Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com. Talvez você esteja pensando aí comigo, eu sou o caçula de 7 irmãos.
ao ler uma coisa dessa, diz assim: mas rapaz, por que meus irmãos não são assim? Existe toda uma história por trás, mas eu não quero olhar para trás, eu quero consertar daqui para frente. É minha responsabilidade fazer com que meus 2 filhos sejam unidos, que amem um ao outro, que possam então, quando casar, visitar um ao outro, dar banquete um ao outro, chamar para festa, aniversário, na casa de um do outro. É inadmissível que filhos, irmãos, sejam intrigados uns dos outros. É uma desgraça, é uma tragédia. E você pode justificar do jeito que for, não há justificativa. Você pode colocar que foi a negligência dos pais, você pode colocar que foi alguma coisa que você foi violentado, não importa. É uma tragédia os irmãos não falarem um com o outro. É vergonhoso, é triste, é digno de choro. Agora eu entendo que esses filhos de Jó, eles tinham então esse comportamento, essa prática de um ir para a casa do outro, de um visitar o outro, porque o pai construiu isso na vida deles. Espero em Deus que você compreenda o motivo pelo qual temos que fazer esta abrupta interrupção, mas você está convidado amanhã a continuar conosco. Que todos fiquem com Deus, um forte abraço virtual, que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Quantas vezes quisesse então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, oh, irmão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, Deus, Senhor, estende a sua mão. Tenta cantar comigo. Uma, outra vez. Eu sei que hoje aqui o Senhor teve e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez. Vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui a angústia já teve e gozarás perfeita paz. Quantas vezes quisesse então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, oh, irmão. Eu sei que foi ruim, mas o melhor vem agora. Mas uma coisa quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, Deus, Senhor, estende a sua mão. Canta! Vai em frente! E tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústia já teve e gozarás perfeita paz. Creia uma vez,
aqui. Vai em frente, tente um pouco mais.